Meus irmãos, nós vamos continuar nossa série de estudos sobre o tema identidade presbiteriana. Nós temos tido a oportunidade de crescer um pouco no que diz respeito às nossas doutrinas. Temos entrado naquilo que é comumente conhecido como 5 pontos do calvinismo. Nós vimos então o primeiro ponto, que é a depravação total dos homens. Todos pecaram, todos se encontram num estado de corrupção, essencialmente maus em sua natureza. Assim são os seres humanos. Não podem buscar a Deus por conta própria, eles precisam da intervenção do Senhor. Nós vimos também que Deus, ele enviou seu Filho para morrer de forma incondicional. Quando nós falamos que isso acontece de forma incondicional, nós não estamos descartando a responsabilidade do homem no que diz respeito ao crer e se arrepender. É dever do homem crer e se arrepender. Porém, quem gera o arrependimento e a fé no coração do homem é o próprio Deus. Então Deus não precisa da cooperação do homem para salvá-lo. Ele o faz de forma incondicional. E hoje então nós vamos entrar no terceiro ponto, talvez o mais complexo, o mais polêmico, o menos aceito, que é a ideia da expiação limitada. Então, lição de número 6, expiação limitada. Talvez o assunto de hoje choque alguns de vocês, impacte, mas o que nós precisamos aprender é o que a palavra nos diz, e não aquilo que nós crescemos a vida inteira aprendendo. Eu preciso olhar para a Escritura. A minha única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Logo, eu sou norteado não pelas minhas preferências teológicas, não pelos meus pressupostos pessoais, eu sou norteado pela Escritura. E a Escritura muitas vezes nos choca. A Escritura muitas vezes quebra os nossos pressupostos, as nossas resistências, as nossas concepções pessoais que nós temos acerca de Deus e acerca do que Ele faz. E esse, como já foi falado, é um tema bastante polêmico. Quando eu aderi ao presbiterianismo, esse foi um dos pontos que eu tive mais dificuldade de admitir. Um dos pontos que eu tive mais dificuldade em aceitar. Mas acabei cedendo, porque o que prevalece não é o que eu prefiro, é o que a palavra me diz. Então nós vamos ver hoje o terceiro ponto do calvinismo, que é conhecido como expiação limitada. Bom, primeiramente nós precisamos, à guisa de introdução, definir o que é expiação. E aí nós temos uma definição muito boa e resumida do pastor batista John Piper, no seu livro Os 5 Pontos. Ele vai dizer que a expiação é a obra de Deus em Cristo, na cruz, pela qual Ele completou a obra de sua vida perfeitamente justa, cancelou a dívida de nosso pecado, satisfez a ira santa de Deus contra nós e ganhou para nós os benefícios da salvação. Essa é a definição de expiação. Expiar é o ato de Deus em Cristo pagar os nossos pecados. O homem, ele não tem crédito com Deus. Ele não tem saldo positivo com Deus. Ele está em débito. Ele está com o nome sujo no Serasa Celestial. Ele está devendo a Deus. Só que há um problema. A dívida que o homem tem com Deus, ela é impagável. Ele não pode por conta própria pagar. Porque é uma dívida eterna. E muitos pagarão essa dívida eternamente, padecendo no inferno. Agora, há um grupo de pessoas que foram contemplados por esse pagamento que se dá na expiação. Jesus, ele morre por um grupo de pessoas e paga por esse grupo toda essa dívida. Então, se eu vou para o céu, não é porque eu paguei o preço, não é porque eu fiz por onde. O ato de obedecer é um resultado da salvação e não a causa. Então, se eu vou para o céu, é porque alguém pagou o preço por mim. E esse alguém foi Cristo. Ele assumiu o débito, ele assumiu a culpa, ele assumiu a dívida em meu lugar e pagou um alto preço. A Escritura vai nos dizer que ele pagou um preço por nós que custou o seu sangue. Esse foi o preço que ele pagou. Então ele assumiu essa culpa, essa inadimplência e quitou a nossa dívida com Deus. Por isso que nós somos salvos. Então essa é a definição de expiação. É a entrega de Cristo na cruz, cancelando o escrito de dívida que estava sobre nós. Assim, ele satisfaz a ira de Deus. Ele satisfaz. Porque Deus é amor, mas ele também é ira. Ele é amor, mas ele é um fogo consumidor. E às vezes nós estamos acostumados a ver apenas uma faceta de Deus. O Deus amor, o Deus legal, o Deus bonachão, o Deus que tolera todos os meus pecados, que aprova aquilo que eu faço de errado. E a Bíblia me mostra que Deus não é assim. Ele é amor? É, mas ele é um Deus que se ira todos os dias. Ele é amor? É, mas ele faz justiça. Ele é justo. Então,
expiação aponta a ideia do fato de Cristo ter morrido por mim e ter pago o meu pecado na cruz do Calvário, satisfazendo plenamente a ira de Deus. A morte de Cristo era absolutamente necessária para trazer salvação. Então, para mim ser salvo, como nós já falamos, eu precisava pagar esse preço. E Cristo vai e morre por mim pagando esse preço. Em Jesus eu sou justificado. Em Jesus eu tenho a minha dívida paga. Aquela inadimplência, aquele débito, aquela dívida, ela é rasgada na cruz do Calvário. Aquela promissória, ela é rasgada. Então, o meu passado é apagado e os meus pecados perdoados. E em Cristo, então, eu tenho acesso a Deus e sou justificado mediante a fé naquilo que Cristo fez por mim. Ele me declarou justo, morrendo na cruz do Calvário. Uma vez que o pecado quebra a lei de Deus, seria injusto deixar de punir o pecado. Seria injusto da parte de Deus. Mas Deus não é justo? Ele é justo. Então, a ideia de Deus ser justo é algo, às vezes, um pouco terrível. Às vezes nós temos uma concepção pessoal da justiça de Deus, que é muitas vezes baseada nas nossas circunstâncias. É muito comum você ver um crente dizer o seguinte: ele trabalha, ele é um bom funcionário e ele começa a ser perseguido no trabalho dele. Ele começa a perseguir ele e pegar no pé dele. E aí essa pessoa que o persegue é por alguma razão demitida. E aí ele olha e diz: tá vendo, pastor? Deus é justo. Não é essa a concepção de justiça de Deus. Porque se ele fosse justo, cobrando aquilo que você deve, você merecia morte, inferno, condenação. Então não é essa a concepção de justiça muitas vezes que nós temos acerca da justiça de Deus. A justiça de Deus é: a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Logo, todos merecem a morte. Então, seria injusto Deus não punir o pecador com a morte. Injustiça da parte dele. Ou matar alguém que não pecou. De certa forma, seria injustiça. É como a questão da quebra da lei no nosso país. Você se indigna, às vezes, com a falta de justiça na sociedade? Se indigna? Sim. Eu me revolto. Eu vejo lá uma pessoa que cometeu um crime terrível e aí ela é condenada, às vezes, a conceder algumas cestas básicas, condenada a auxiliar de forma social apenas uma pessoa. Ela não paga o que deveria pagar. Então, isso muitas vezes nos revolta. Eu olho e falo: meu Deus, eu fico revoltado porque eu quero justiça. Eu quero que o criminoso pague por aquilo que ele fez. Com Deus não é diferente. E no caso de Deus, os criminosos somos nós. Os pecadores somos nós. Existe uma lei a qual nós transgredimos. Então nós merecemos condenação. Nós merecemos. E Deus, sendo justo, deveria nos conceder essa condenação. Por que Ele não concede? Porque Ele está sendo injusto? Não, porque Cristo assumiu em nosso lugar. Ele disse: não, deixa que eu pago por Ele. Deixa que eu morro por Ele. Era para Ele morrer, mas eu vou morrer no lugar dele. Eu vou assumir essa culpa. Eu vou assumir essa sentença. Então Cristo vem e bebe o cálice da ira de Deus que era destinado a nós. Ele morre em nosso lugar, porque era necessário morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte eterna que era para mim, Cristo, Ele paga esse preço em meu lugar e morre me substituindo no que diz respeito à minha transgressão da lei. Por isso, então, Cristo morreu em nosso lugar, pagando o preço que deveríamos pagar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que é a obra de Cristo. Em primeiro lugar, vejamos aí a obra de Cristo. Deus não apenas escolheu um povo para a salvação, como também assegurou essa salvação enviando Jesus para morrer pelo seu povo. Veja, Deus, como nós já vimos, Ele elege pessoas para serem salvas. A salvação não está nas mãos do homem. O homem não tem poder de salvar a si próprio. O salvo é objeto da eleição de Deus. E aí o que acontece? Quando Ele manda Jesus para morrer em nosso lugar, Jesus ele não apenas possibilita essa salvação, torna-a possível, ele garante, ele assegura. Logo, aqueles pelos quais Cristo morreu, eles serão salvos. Eles virão. Em algum momento eles virão. Se Deus deseja salvar de fato essas pessoas por quem Cristo morreu, essas pessoas virão. E aqueles que não vieram, pastor, Cristo não morreu por eles. E aqueles que não foram até a igreja, até Jesus, não foram até Deus, não foram objetos da salvação. Expiação limitada trata acerca da extensão da expiação, ou seja, a abrangência. Essa expiação, como o próprio nome já sugere, ela é limitada. Ela não abrange todas as pessoas. Mas além da extensão da expiação, precisamos compreender a natureza da expiação. Então a natureza é justamente essa natureza eficaz. Se Jesus morreu por alguém, essa pessoa ela vai ser salva. Em algum momento ela vai ser salva. Seja na infância ou no leito de morte, ela vai ser salva. Porque é eficaz, Ele é poderoso para conceder essa salvação. Cristo não apenas possibilitou essa salvação, que nós já falamos às pessoas, Ele a garantiu decisivamente. Vamos ver 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Então o texto de Pedro é claro em dizer que Ele pagou o preço pelo nosso resgate. Eu até
até utilizei essa ilustração ontem com os jovens. Sabe a ideia do sequestro? Quando um sequestrador sequestra alguém, qual que é a condição que ele estabelece para libertar essa pessoa? Pagar o resgate. Liga lá, vai conversar com os familiares, fala, ó, o preço do resgate é tanto. Ah, mas eu não tenho. Então eu não vou soltar. Pega emprestado, vende o carro. É assim que funciona, infelizmente. A ideia do resgate é talvez um pouco parecida aqui. Nós fomos sequestrados, por assim dizer, pelo pecado, escravizados. Nós estamos no cativeiro do pecado. O homem está no cativeiro do pecado. E aí um resgate precisa ser pago. Quem que paga o resgate? Jesus. Quando ele paga esse resgate, automaticamente nós somos libertos do pecado. É nisso que consiste a obra de Cristo. Ele pagou o preço por esse resgate. O sangue de Cristo compra e garante o novo coração de fé e arrependimento. Ele não faz isso por todos, apenas pelos eleitos. Começa agora a chocar aqui. Se eu creio, é porque ele transformou meu coração. Mas veja, aqui entra o choque com algumas pessoas. Porque você cresce dizendo que Deus ama todos. Você cresce assim. Deus ama todos, pastor, Deus é legal demais, ele ama a todos. Essa é a concepção de Deus que a maioria dos evangélicos tem. Nós vamos ver mais à frente um pouco dessas distinções do amor de Deus. Mas veja, o que eu quero destacar aqui, primeiramente, em relação à obra de Cristo, é que Cristo, ele não morre por todos. E aí nós vamos ver alguns textos aqui. Vamos ver lá, os textos aí, os irmãos que puderem me ajudar, podem abrir aí fazendo as leituras. João 10, versos 15 e 26. Depois João 17, versos 6, 9 e 19. Pode ler, isso. Isso. Opa! Ele deu a vida por quem? Por todos? Por quem que ele deu a vida? Pelas ovelhas. E aqueles que não creram? Não são ovelhas. Logo, não foram objetos dessa morte. João 17, a oração sacerdotal, Jesus está orando por quem? Pelos discípulos. Ele diz, olha, eu não intercedo pelo mundo inteiro. Eu intercedo por esse aqui que o Senhor me deu. Esse é o ponto. A Bíblia é clara, é a ideia da distinção entre o trigo e o joio, a ideia da igreja visível e da igreja invisível. Ontem nós vimos aqui com os jovens, 1 João capítulo 2, do verso 3 ao verso 6, lá fala que aqueles que amam a Jesus de fato, eles andam como Jesus. Jesus fala, aqueles que me amam verdadeiramente, eles guardam a minha palavra. Então não é apenas o falar da boca para fora. O falar da boca para fora, os fariseus faziam muito bem. Os fariseus eram os maiores teólogos da época. Sabiam tudo de teologia do Antigo Testamento. Eram exímios teólogos, conhecedores. O ponto é, eles não viviam, eram hipócritas. Por fora, eram belos, boa aparência, mas por dentro, não viviam segundo a palavra de Deus. Pregavam, mas não viviam. Professavam, mas não viviam. Há essa possibilidade. A Bíblia é clara. Não é o fato de eu fazer parte de uma igreja presbiteriana, pregar, cantar, conduzir uma aula, participar da liderança, dizimar, que vai me fazer salvo. Isso, obviamente, são consequências. Mas há pessoas que muitas vezes fazem parte da igreja visível, mas ainda não se converteram. E aí muitos dirão naquele dia, Senhor, mas eu ensinei lá no teu nome, eu cantei no teu nome, eu preguei em teu nome, eu fiz até milagres. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não conheço vocês. Então, há essa possibilidade. E aí, qual que é o grande problema? As pessoas, elas só têm uma faceta de Deus, só um lado. Só vê o lado, digamos, humanamente positivo. Elas se esquecem do Deus que se ira, do Deus que pune pecado, do Deus que não tolera a maldade. E nós vamos ver mais à frente um pouco sobre isso. Então, eu preciso entender Deus de forma plena como Ele é, e não apenas aquilo que me agrada. Então, isso é possível. Agora, veja, Jesus morreu para reunir os filhos de Deus. João 11, versos 50 a 52. Quem pode ler? Então, entre outras palavras, João está dizendo aí que Cristo morreu para reunir os filhos de Deus. Todos os homens do mundo são filhos de Deus? Aqueles a quem estão em Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então não são todos que são filhos, mas ele morreu para reunir os filhos. Não morreu por todos. Jesus morreu para salvar a muitos e não a todas as pessoas. Vamos ver esses textos aí. Mateus 26, 28, Marcos 10, 45, Hebreus 9, 28 e Apocalipse 5, 9. Está dizendo aí, ele veio para dar a vida por todos, ele vai salvar toda a humanidade, é isso? Ele veio e deu resgate por quantos? Muitos. São todos muitos? É muitos, é um grupo, não são todos. Os outros textos aí, eu vou fazer a leitura no final de Apocalipse. Hebreus e Mateus, quem encontrar pode ler. Sangue derramado em favor de muitos. Hebreus 9, 28. E aí, Apocalipse 5, 9, que diz, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos,
porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então veja, os textos que os irmãos leram traz a ideia de que Cristo morreu por muitos, ele pagou o preço por muitos, e não todos. Apocalipse, capítulo 5, verso 9, vai dizer que ele comprou para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui o texto aponta categorias de pessoas. Então ele pagou o preço por americanos, africanos, brasileiros. Ele pagou o preço por pobres, ricos, feios, bonitos. Tá bem que morreu pelos feios também, que eu estou incluso aí, né? Se fosse só por bonitos, estava enrolado. Então veja, a ideia é que ele morreu por categorias diversas de pessoas. E aí tem alguns textos na Bíblia que sugerem a ideia de que ele morreu por todos. A vontade de Deus é que todos se salvem. Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então, são textos que parecem sugerir a ideia de que Cristo morreu por todos, mas eu tenho que interpretar esses textos à luz do contexto deles e à luz do restante da Escritura, que é um princípio hermenêutico, chamado de analogia da fé. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia não se contradiz. Não tem como, numa ocasião, Jesus falar que não morreu por todos e depois eu chegar na frente e falar, não, Jesus morreu por todos, que aqui fala que ele morreu por todos. Então a Bíblia está se contradizendo? Não está. Então eu tenho que entender ali aquele todos, que muitas vezes está sugerido na ideia da morte, né? A vontade de Deus é que todos se salvem. Muitas vezes o todos, no seu contexto, traz uma ideia de todas as categorias de pessoas e não todos do mundo. E não todos. Então, a ideia é Jesus morreu por todos os grupos étnicos, classes sociais. Então é aquilo que nós falamos. Ele morreu por brancos, negros, pardos. Ele morreu por americanos, brasileiros, indianos. Ele morreu por analfabetos, intelectuais. Ele morreu por todas essas categorias de pessoas. Não morreu apenas pelos judeus e pelos gentios, creram nele. Então esse é o ponto. E a Escritura é clara em dizer que ele não morreu por todos. Porque veja bem, irmãos, Deus, nós vimos que ele é soberano, ele é poderoso. Aquilo que Deus quer fazer, ele faz. Ele tem todo o poder, ele é soberano. Se Deus quiser salvar uma pessoa, a pessoa tem o poder de se voltar para Deus e falar, eu não quero. Não, eu não quero, Deus, sai daqui, eu não gosto de você. Aí Deus fica lá chorando, oh, por favor, eu queria te salvar, por favor, se converte a mim. É assim? Ele é soberano. Se ele quiser salvar, ele vai salvar. Aquilo que ele deseja fazer, ele vai realizar, não vai ter nada que irá impedi-lo, nada. Então isso significa, se o ateu diz que não quer ser crente e se Jesus quiser salvá-lo, ele vai salvá-lo. Não interessa como. Ele vai quebrar ele, vai moer ele, vai permitir uma enfermidade na vida dele. Ele vai vir chorando depois. Não sei como ou quando. Mas se Cristo quiser salvá-lo, ele vai salvá-lo. Nenhum homem tem poder de dizer que não quer ser salvo. Porque nós vamos ver, inclusive, na próxima aula. É a graça irresistível. Eu não consigo resistir. É uma obra tão poderosa e soberana que eu não consigo resistir a essa obra. Então, às vezes, eu sendo ateu, eu não gostando de crente, de igreja, se Deus quiser me salvar, ele vai salvar, ele vai me quebrar, ele vai me moer, uma hora eu vou para Jesus. Porque eu não tenho mais poder do que Deus, eu não tenho poder para resistir ao Deus que é todo poderoso. Isso significa dizer que se Deus quiser salvar todos, ele poderia, mas ele não quer salvar todos, porque ele morreu por muitos e não por todos. Há muitos que vão para o inferno. Veja bem, Jesus, ele não faz isso por todos, ele faz isso pelos eleitos. Ninguém pode resistir a essa obra de Deus. Ninguém pode resistir a esse chamado. Jesus morreu, como nós vimos, para salvar a todos os grupos de pessoas. Muitos, ela não diz todos. Por quê? Haverão aqueles que vão para o inferno? Então, se eu estou dizendo que Cristo morreu por todos, como é que tem pessoas que vão para o inferno? Será que a morte de Cristo foi tão... Será que Deus é tão fraco assim? Que Ele quer salvar uma pessoa, mas pessoas vão para o inferno mesmo assim? Que Deus fraco é esse? Se Ele quiser salvar, Ele vai salvar. Só que a Bíblia vai dizer que muitos irão para o inferno. Muitos serão os perdidos. Não foram objetos da morte de Cristo. Porque se eu dissesse que Cristo morreu para pagar o pecado de todos, todos seriam salvos. Todos seriam salvos.
Então é aqui que entra essa questão, que muitas vezes os crentes não observam. Se Cristo morreu por alguém, essa pessoa vai ser salva. Se ele pagou o preço por esse pecado, essa pessoa será salva. Porque senão, Deus estaria sendo injusto. Como é que Cristo morreu por uma pessoa, pagou o pecado dela e mesmo assim ela vai ser condenada ao inferno? Aí sim seria injustiça da parte de Deus. Cristo já pagou o preço por ele, por que ele vai ir para o inferno? Então, nós não cremos que todos serão salvos. É uma heresia chamada de universalismo. No final todo mundo vai ser salvo, Deus vai perdoar todo mundo, vai ser legal. Não é isso. A Bíblia diz que muitos vão para o inferno. E esses que irão para o inferno não são objetos do amor e da obra de Cristo. Então, em primeiro lugar, a obra de Cristo. E aí os textos que sugerem isso, tem alguns textos, como eu já mencionei, tem que interpretar à luz do contexto imediato e à luz do contexto geral da Escritura, para mim entender, porque a Bíblia não se contradiz. Tem como ele falar que morreu por muitos e depois falar que morreu por todos. Não faz sentido. Então tem que chegar na conclusão. E aí eu tenho que interpretar esses textos conforme o seu contexto. Então o contexto lá, reis, pessoas investidas de autoridade, sugere a ideia das categorias de pessoas. O que Deus é esse que quer salvar todo mundo, mas nem todo mundo vai ser salvo? Ele é fraco. Nessa concepção, ele seria um Deus fraco. Então o texto lá, reis, pessoas investidas de autoridade, sugere a ideia que ele deseja que pessoas dos diversos tipos e categorias sociais, classes sociais, sejam salvas. Essa é a ideia. E não todos. Se ele quiser salvar todo mundo, ele salvaria, porque ele tem poder para isso. A lógica de Romanos 8,32. Vamos ver em segundo lugar aí, a lógica de Romanos 8,32. Quem encontrar pode fazer a leitura. Romanos 8,32. Então vejam, esse texto ele é importante nesse assunto da extensão e da abrangência da expiação. Veja bem, a quem Paulo está se referindo aí? Quando ele fala nós, ele fala que Deus pagou o preço, Cristo pagou o preço por todos? Não. Ele está escrevendo para quem? Primeiro, para crente. Segundo, ele está se referindo às pessoas que ele mencionou nos versículos anteriores. Nós lemos o verso 32. Vamos ver agora os versos 29, 30 e 31. Quem pode ler? Então, algumas pessoas tomam esse versículo aqui, Romanos 8, 32, e dizem assim, pastor, está dizendo aqui que ele não poupou o seu filho e por todos nós entregou, pastor. O ponto é, a quem ele está se referindo com o pronome pessoal nós? Os eleitos. O contexto diz isso. Ele está falando daqueles que ele predestinou, daqueles que ele chamou, daqueles que ele justificou, daqueles que ele glorificou. A esses, nós, a essas pessoas, ele entregou o seu filho. Mesma coisa eu falar aqui, ó, por todos nós, irmãos, Jesus pagou um preço. Todos nós quem? Nós aqui. Estou falando com vocês. Estou falando de todas as pessoas. Então, eu preciso muitas vezes entender o contexto da palavra mundo, da palavra todos, conforme o contexto, para que eu chegue a um entendimento correto. Você pega, por exemplo, a palavra mundo. Deus pagou o preço pelo mundo inteiro, amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo, ele salvou e vai salvar todos. Não, calma aí. Qual o significado da palavra mundo? Você pega, por exemplo, a palavra mundo, você tem pelo menos 4 possibilidades conforme o contexto. O mundo pode significar o mundo, o cosmos, criação. Mundo pode significar o sistema pecaminoso que se opõe a Deus. Mundo pode significar o reino de Satanás. E mundo pode significar todos ou algumas pessoas. Depende do contexto. Isso é um princípio de interpretação. Quando eu tomo a palavra na Bíblia, às vezes no grego, no hebraico, ou até no português mesmo, eu tenho que considerar o contexto para saber o sentido dessa palavra. Princípio de interpretação bíblica. Por exemplo, palavra letra. O que significa? Dá aí algum significado. Alfabeto. O que mais? Letra da música. Gol de letra. São N possibilidades. Então, o que é letra? Depende do contexto. Se estiver falando de música, é a letra da música. Se estiver falando de escrita, é alfabeto. Depende. Se estiver falando de futebol, é um gol bonito. Gol de letra. Depende do contexto. Palavra manga. Manga fruta, manga da camisa. Então, são várias possibilidades. É o contexto que vai sugerir o sentido correto da palavra. Então, assim a palavra mundo, assim a palavra todos. Então, nem sempre representa todas as pessoas do universo, toda a humanidade. Nem sempre. Depende do contexto. Então, nem sempre todos significa todos mesmo. Porque a expiação, como nós temos visto em vários textos, aqui são só alguns textos. Tem vários que apontam a ideia de que Cristo ele não morreu por todos, não. Porque se ele tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. E não é assim que a Bíblia nos mostra. Porém, o que acontece com esta lógica, se dissermos que Deus entregou seu Filho em favor de pessoas que não recebem todas as coisas, mas de fato perecem, o que acontece? A lógica é destruída. É aquilo que nós já falamos. Se eu falo que Jesus morreu por todos, mas nem todos serão salvos, não tem lógica nisso. 3. Razões para a defesa de uma expiação universal. Para se tornar Deus mais atraente, se dizem que a morte de Cristo foi por todos. Parece que isso
deixa Deus mais gente boa, mais atraente, mais apaziguador. Quando eu falo que Jesus morreu por todos, Deus ama todos, isso parece mais atrativo aos pecadores. Parece tornar o amor de Deus maior, se dizem que Ele ama a todos os homens igualmente. Então parece que o amor de Deus realmente é maior do que eu imagino quando eu digo que Ele ama a todos de forma indistinta. Isso é mais comum ser aceito por conta disso. As pessoas pensam que vai tornar o amor de Deus maior. Parece tornar a morte de Cristo de maior valor, se podem dizer que ela foi um pagamento pelos pecados de todos. A Bíblia parece usar as palavras o mundo e todo como se significasse todas as pessoas. Como eu falei, depende do contexto. Contexto imediato e o contexto geral da Escritura. Quando você vai interpretar um texto, tem que ver o que está vindo antes do texto, o que está vindo depois do texto, o que está no capítulo, o que está no livro e o que está no restante da Escritura. Aí você interpreta de forma correta. São textos mais difíceis de entender. Então são etapas de contextos que eu tenho que respeitar para ter uma interpretação apropriada. Alguns podem apenas querer dizer que a morte de Cristo foi por todos para que eles possam ser incluídos, embora não queiram mudar a maneira ímpia como estão vivendo. Como eu falei, essa ideia da expiação universal, ela conforta o pecador no seu pecado. Ela conforta o pecador. É mais atrativo para ele continuar no seu pecado e dizer, Jesus morreu por todos, que ele quer se incluir nesse pacote. Mas não. Apenas aqueles que estão em Cristo, de fato. Aqueles que depositaram todas as suas esperanças, sua fé em Jesus, se arrependeram dos seus pecados e almejam essa transformação, foi por esses, os eleitos de Deus, por esses que Jesus morreu. Então, às vezes nós temos essas razões sendo apresentadas pelas pessoas para tentar justificar uma expiação universal, mas quando eu vou para a Escritura, não é dessa forma que acontece. Concluindo, o ensino bíblico da expiação limitada é que a morte de Cristo tinha um desígnio específico para os eleitos, é um grupo seleto de pessoas. Cristo estava comprando não uma possibilidade de eles crerem e serem salvos, antes estava comprando o próprio crer. Então ele não estava morrendo para tornar possível a salvação, não. Ele compra de forma eficaz. Ele compra e garante. No seu dia a dia, você compra uma possibilidade, chega lá no mercado no dia a dia e fala, eu queria comprar picanha. Vocês têm aí? Tem não. Eu vou pagar aqui, se chegar aí, vocês... Se não chegar também, tá tranquilo. É assim? Ninguém compra uma possibilidade. Eu compro o que eu realmente quero, de forma eficaz. Tem, não tem, então eu vou comprar onde tem. Pronto, é assim que funciona. Eu não compro uma possibilidade. Jesus não comprou uma possibilidade morrendo. Não, eu vou morrer aqui para tornar possível. Ele comprou e pagou o preço eficazmente por aqueles a quem ele quis. Deus quer que a noiva de seu filho sinta-se encantada com a especificidade desse amor. Aqui entra uma aplicação de conforto para você. O ponto não é você querer entender as complexidades dessa doutrina, racionalmente falando. Não é você decifrar os códigos da expiação limitada, entender de forma plena, através da sua mente caída. Não é essa a ideia. A ideia é confortar você. É você olhar para você e você dizer, meu Deus, mesmo eu sendo pecador e mau e merecendo o inferno, de todas essas pessoas que estão indo para o inferno, Deus me chamou. Olha que graça. A ideia é você se encantar com essa doutrina. Rapaz, em saber de que milhares de pessoas não vão para o céu, vão para o inferno. Muitos, centenas de milhares. E Jesus chamou você. Mesmo você não merecendo. Mesmo você não sendo digno. Ele olhou e falou, eu vou chamar o Tiago. Eu vou chamar a Cristina. Eu vou salvar. Mas pastor, por que Deus fez isso? Eu não sei, irmão. Eu só me encanto e adoro a Deus. Porque não havia nada em mim que pudesse atraí-lo. Por que ele fez isso, então? De uma multidão de pessoas, por que ele pagou o preço por mim? Não sei. Eu sei que é uma manifestação do seu amor e da sua graça em meu favor. Então a ideia é tornar você assim, estupefato acerca dessa doutrina, encantado, maravilhado. Deus pagou um preço por você, comprou você. Você que era escravo do pecado, Deus foi lá e comprou a sua liberdade, comprou você. A sua fé será o divisor de água para provar se a expiação alcançou você ou não. Então é essa a evidência. É se eu de fato creio em Deus. Nós vamos falar mais à frente da perseverança dos santos, da segurança da salvação, mas aqui eu já tenho uma ideia. Pastor, será que de fato eu estou nesse meio dos que foram comprados por Jesus? Não sei, meu irmão. Aí é você e Deus. O pastor vê só o exterior. O pastor não vê o coração. Será que você creu em Jesus? Você se arrependeu dos seus pecados? Você tem consciência da sua pecaminosidade? Você tem esse entendimento de que você, por si mesmo, você não pode fazer nada? Se essa for a sua realidade e foi isso que ocupa o seu coração, você está nesse pacote daqueles que foram comprados por Jesus. Então a sua fé será um divisor de águas.
E aí eu tenho aqui 2 anexos para a gente finalizar acerca do assunto. Primeiro, o anexo 1 aí, a pergunta é: Deus ama a todos? Bom, o que o senhor quer dizer com amor, pastor? E nós temos 3 categorias de amor, ou melhor dizendo, 3 manifestações do amor de Deus. É um amor que se manifesta de forma tríplice, por assim dizer. Primeiro é o amor benevolente. Esse amor ele é universal. É a atitude de Deus para com o mundo da criação. Então Deus ele não é essencialmente mau, mesquinho, não. Ele tem boa vontade. Se aplica à criação, às criaturas. É um amor abrangente dessa forma, de forma benevolente. Nós temos aí o amor beneficente, que também é universal, ou seja, é a demonstração da bondade de Deus para com o mundo. São só os crentes que têm saúde? Não. Os ímpios também têm. Tem porque tem mais saúde do que o crente. São só os ímpios que têm dificuldade? Não, os crentes também têm. A chuva, ela cai só para os crentes? Não, crentes e ímpios. Chuva, ela cai para justos e injustos. Então aqui está o amor beneficente de Deus. Isso é uma demonstração dessa manifestação do amor de Deus. É um amor beneficente, traz um benefício a todos. Então, de forma beneficente, esse amor ele é universal. Alguns chamam isso de graça comum. Essa capacidade que Deus dá, essas, digamos, bênçãos temporárias que Deus concede até aos ímpios. É resultado da benevolência e da beneficência de Deus. Aí entra o amor complacente. Esse amor, ele não é universal, ele é limitado. É o amor por seu filho e por todos aqueles que estão em seu filho. É a salvação. De forma salvífica, no que diz respeito à salvação, Deus não ama todos. Ama aqueles que estão no seu filho. Não faz sentido Deus amar uma pessoa de forma salvífica e deixá-la ir para o precipício. Não faz sentido nenhum. É que Deus ama uma pessoa com amor salvífico e não vai salvá-la. Então essa categoria, essa manifestação do amor de Deus é uma manifestação limitada, que abrange apenas os salvos, os crentes, os eleitos de Deus. E geralmente quando nós utilizamos a expressão amor de Deus, nós estamos nos referindo a essa manifestação de um amor complacente. E não faz tanto sentido isso. Vamos ver alguns textos da Bíblia? Porque quando eu falo que Deus ama todos, eu preciso ter base bíblica para sustentar isso. Pastor, outro jargão muito comum entre os evangélicos, muito comum. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Mas o que a Bíblia me diz? Ele ama o pecador de forma salvífica? Vamos ver alguns textos. Romanos 9,13. Ele ama todos. Amei um, rejeitei o outro. Amei um, aborreci o outro. Ponto final. Deus é justo. O versículo seguinte, há injustiça da parte de Deus? Não há. Eu não posso querer interpretar a ação de Deus com base nas minhas preferências e emoções e sentimentos. Não há injustiça. Ele ama um, aborrece o outro. Ponto final. Ele é Deus. Então percebam que a dificuldade é entender Deus a partir do que Ele revela em sua palavra. Eu quero entender Deus a partir dos meus achismos, das minhas preferências. Pastor, mas eu cresci na igreja ouvindo isso. Errado, faltou instrução. É mais atrativo? Com certeza, é mais atrativo. Mas vamos para a Bíblia. Deus ama de forma salvífica todos? Não. De forma salvífica apenas aqueles que estão em Cristo. Salmo 5, verso 5. Deus ama o pecador. Outras versões, a NAA, Nova Almeida atualizada, Nova Versão Internacional, vai dizer que Ele odeia o que pratica a iniquidade. Ele abomina. Ele tem ódio daquele que pratica iniquidade. Pastor, é o Deus da Bíblia. Eu sei que esse não é um Deus que é divulgado entre muitos evangélicos, porque é um Deus que causa um certo temor, um certo espanto, porque eu estou acostumado a ver Deus, um Deus de amor, um Deus que tolera, um Deus que aceita eu do jeito que eu estou e concorda com os meus pecados. Ele odeia, ele abomina o que pratica iniquidade. Ele é um Deus que se ira todos os dias por causa do pecado do homem. Para finalizar, Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. Aí o sentido de coisas não é coisas, não são coisas, são atitudes, são pessoas. Ele ama o mentiroso, o que permanece no pecado, ele abomina. Está dizendo aí que ele odeia apenas a mentira, mas ama o mentiroso? Ele abomina a mentira e o mentiroso. Então, quando eu minto, acende a ira de Deus, porque eu peco, eu transgrido a sua lei. Mas eu estou em Cristo. E Cristo me possibilita o perdão. Não apenas dos meus pecados do passado, mas os pecados do presente e do futuro. Então, eu prego a todos, obviamente. Eu anuncio a oferta do Evangelho, ela é dada a todos, mas nem todos virão.
nem todos crerão. Mas o ponto é, cuidado com essa ideia do amor de Deus de forma salvífica a todas as pessoas. Não é assim. Ele odeia o pecador que permanece no seu pecado. Ele se ira, ele abomina, ele aborrece esse pecador que não está em Cristo e que continuará no seu pecado até a eternidade. Então Deus ama a todos? Depende do que você está falando em relação ao amor de Deus. Se for o amor benevolente e beneficente, ok, Deus ama a todos. A chuva vem para justos e injustos, ímpios que muitas vezes são abençoados, a graça comum de Deus, ok. Agora, de forma salvífica, não. Só aqueles que estão em Cristo. Segundo aí, anexo 2, para a gente finalizar, famoso jargão presente entre os evangélicos, que é o tal do Jesus te ama. Veja bem, eu entendo a motivação do irmão que diz Jesus te ama. Eu entendo a preocupação no evangelismo. Eu já usei essa expressão várias vezes para evangelizar a pessoa. É o protocolo de evangelismo, né? Folhetinho, Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama. Então, em primeiro lugar, eu preciso entender o seguinte: o inferno é o destino de muitos pecadores. Os irmãos concordam com isso? Muitos vão para o inferno. A porta que conduz à perdição é larga. Aqueles que estão em Cristo vão para o inferno? Não, porque usufruem do amor complacente de Deus. Aqueles que não estão em Cristo vão para o inferno porque não estão sob o amor complacente de Deus. Deus não os ama de forma salvífica. Então, se eu chego para um ímpio, eu não sei se ele vai se converter, se ele vai permanecer no pecado dele, não sei. Eu não sei quem são os eleitos. Eu chego e digo, Jesus te ama. O ímpio, ele vai olhar e falar, mesmo eu cometendo os meus pecados, rapaz, eu acabei de dar um golpe aqui milionário numa pessoa, traí minha esposa 30 vezes, defraudei as pessoas, ele me ama? Ama, Jesus te ama. Mas o texto de Salmo diz que ele aborrece aquele que pratica a iniquidade. Como que eu vou dizer? Ele vai ser confortado no seu pecado? Isso vai estimulá-lo a continuar pecando. Eu vou dizer, se Jesus me ama assim, então tá suave, vou continuar aqui. No meu pecado, ele me ama mesmo. De forma salvífica, não. Então, eu preciso tomar cuidado. Talvez você diga, pastor, eu me converti assim. Alguém disse para mim que Jesus me amava, me deu um folheto, foi assim na minha vida. Na sua vida. Mas quantos que ouviram Jesus te ama e foram para o inferno? Muitos. Então, de forma salvífica, ele não ama todos. Apenas aqueles que creram no seu nome. Porque muitos vão para o inferno. Segundo, Cristo e seus discípulos nunca evangelizaram dessa forma. Não tem esse tipo de evangelismo na Bíblia. Chegar Paulo lá, né? Oh, Jesus te ama. João Batista, Jesus te ama. Herodes, continua aí no seu pecado. Jesus te ama. Foi assim? Qual foi a mensagem de João Batista? Arrependei-vos. Arrependa-se do seu pecado. Largue o seu pecado. Creia em Jesus e, estando em Cristo, você será amado por Deus. Esse era o método de evangelismo dos apóstolos e de Jesus. Arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Então, eu não utilizo o jargão Jesus te ama para evangelizar. Eu prefiro uma abordagem de acompanhamento, de mostrar o pecado da pessoa, de discipulado. Eu penso que esse é o método mais eficaz. E talvez, como eu falei, você diga, pastor, eu já disse Jesus te ama para a pessoa, ela foi crente, ela se converteu. Ok, mas quantos não foram? O percentual é muito pequeno dos que ouviram Jesus te ama e foram para o céu. Então, se eu falo Jesus te ama para a pessoa que vai permanecer no pecado dela, eu estou endossando o seu pecado. Eu estou concordando que ele pode continuar no pecado dele, que Jesus ama ele assim mesmo. Ele abomina o que pratica a iniquidade. Então, qual que é a solução? A solução é a gente fazer uma abordagem como Jesus fez, como os apóstolos fizeram, como João Batista fez. Trabalhar o pecado da pessoa. Mostrar para ele, olha, eu posso falar do amor de Deus. Obviamente, eu devo falar do amor de Deus. Mas eu tenho que tomar cuidado para, com esse jargão, não endossar uma prática pecaminosa. Não incentivar o ímpio a permanecer no seu pecado. Eu tenho que tomar cuidado. Então, Deus ama a todos? Depende do que você está falando sobre amor. Se for o amor beneficente e benevolente, ok. Mas de forma salvífica, ele não vai amar uma pessoa e deixá-la ir para o precipício. Aqueles que são objetos de forma plena acerca do seu amor salvífico serão salvos. Então é melhor fazer uma abordagem mais acerca do pecado da pessoa do que simplesmente chegar, Jesus te ama, e incentivar o ímpio a permanecer no seu pecado.